Olá a todos, eu sou o professor Edson Maciel Júnior, sou do Centro de Educação e faço parte, faço parte desse grupo aqui, que é o Grupo de Pesquisa em Fenomenologia na Educação. Vários colegas trabalham juntos, entre eles o grande parceiro que é o professor Vitor Gomes, também do Centro de Educação. E o nosso tema é educação. E hoje, ou agora, nós vamos explorar os paradoxos entre educação e religião no pensamento de Darcy Ribeiro, analisando sua crítica à religião oficial e a sua defesa ferrenha da escola pública. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, político, escritor, posso dizer também que um educador, que, embora tenha ocupado cargos como ministro da Educação e senador no Brasil, preferia ser chamado simplesmente de educador. No dia 26 de outubro de 1822, nascia Darcy Ribeiro. Como já disse, né, um educador, assim ele gostava de ser chamado. Um dos maiores pensadores do Brasil. Darcy foi um intelectual inquieto, apaixonado pela educação e pela defesa dos povos indígenas. Tive a oportunidade de sentar à mesa num encontro com Darcy Ribeiro presente. Aquela fala inquieta, né? Aquele jeito de falar com um volume muito grande na fala, né? E sempre bastante apaixonado pelo povo brasileiro e pela educação. Ele dedicou a sua vida a compreender e transformar o país. Fundou o Museu do Índio, participou da criação do Parque Nacional do Xingu e, ao lado de Anísio Teixeira, idealizou a Universidade de Brasília. Exilado pela ditadura, continuou escrevendo e ensinando na América Latina. De volta ao Brasil, criou os CIEPs, no Rio de Janeiro, também conhecido como Brizolões. Ele criou com Leonel Brizola e foi autor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que carrega o seu nome. É importante destacar que esses CIEPs foram organizados no Rio de Janeiro e a base dos CIEPs foi um trabalho, foi uma escola organizada na Bahia por Anísio Teixeira. O Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira foram grandes companheiros. O Anísio era um estudioso de linha liberal, democrático, discípulo de Dewey, e Darcy Ribeiro, um sociólogo de linha crítica, que se uniam pensando a educação no Brasil. E a ideia dos CIEPs teve base nesse trabalho que Anísio Teixeira fez, que foi reconhecido no mundo todo como uma criação importante na área da educação. Se você procurar na internet, vai encontrar pessoas que estudaram nessas escolas, nessa escola na Bahia, e que hoje são médicos, advogados, professores e exercem várias áreas no nosso país. Darcy dizia: só há duas opções nesta vida, se resignar ou se indignar. E ele diz: eu não vou me resignar nunca. O intelectual, sonhador e lutador incansável, Darcy Ribeiro acreditava que o Brasil daria certo, apesar de si mesmo. Hoje, 102 anos depois ou mais, o seu legado segue vivo em cada sala de aula, em cada aldeia, em cada ato de resistência. E
nós podemos observar no Brasil o quanto os indígenas brasileiros são muito organizados nas suas lutas. A ideia central é que a educação deve ser pública e laica, combatendo o privatismo de recursos do Estado que subsidiam escolas confessionais e privadas em vez do ensino popular. A partir dessa fala, nós podemos fazer algumas observações em relação a recursos estatais que, em vez de serem usados nas universidades públicas, foram usados em faculdades particulares, e isso pode ter sido interessante até um certo ponto, mas seria, no entendimento de muitos, um melhor investimento se esse dinheiro viesse e abrisse mais vagas nas universidades públicas. Isso estaria bem coerente com o pensamento de Darcy Ribeiro. Darcy via na alfabetização a maior das invenções humanas, comparando o movimento de Lutero, que converteu igrejas em escolas, ao modelo cívico napoleônico de formação de cidadãos. Então, vocês sabem que Lutero foi um reformador protestante na Alemanha, e ele dava muita ênfase à leitura das escrituras sagradas. Com isso, as pessoas na Alemanha precisavam aprender a ler e a escrever para fazer a leitura das escrituras. Isso unificou a língua alemã grandemente. Então foi um ponto bem positivo da reforma protestante. E Darcy Ribeiro percebeu esses aspectos e defendia uma alfabetização forte no país para o desenvolvimento do nosso povo. Ele propunha uma visão paradoxal. Um ateu que buscava o sagrado através de uma teologia ecumênica que incluísse saberes africanos, indígenas e até o agnosticismo. Essa era uma defesa de Darcy Ribeiro. Na UNB, que ele desenvolveu junto com Anísio Teixeira, havia a proposta de se ter um curso de teologia, mas não um curso de teologia confessional, um curso de teologia onde o pensamento sagrado africano, indígena e até mesmo o agnosticismo fizesse parte desses estudos, desse aprendizado. Então é preciso questionar a imposição de verdades absolutas e a hegemonia da matriz judaico-cristã, que muitas vezes marginaliza e invisibiliza outras crenças, como, por exemplo, as de matriz africana, ou leva alguns, com uma visão fundamentalista, a uma postura absurda, como eu pude ver hoje no Diário do Centro do Mundo, se não me falha a memória, uma reportagem mostrando uma pessoa religiosa que estava agradecendo a Deus as mortes de um ataque aéreo, de um ataque de uma guerra, de um ataque bélico ao povo iraniano, e essa pessoa agradecendo a Deus, reconhecendo isso como uma coisa que veio de Deus, a morte dessas pessoas em nome de uma religião, vamos dizer assim, uma religião sem uma reflexão coerente com um campo de conhecimento teológico. A educação escolar, ela tem o papel fundamental de desconstruir o racismo religioso, o epistemicídio, garantindo a laicidade e o direito à liberdade de culto para
todas as identidades religiosas, e para todas as pessoas, e para todos os pensamentos nesse campo que é o campo religioso, né? Essa é uma defesa importante, né? Houve um momento na história da humanidade, na história da Europa especialmente, em que as pessoas eram perseguidas por causa de sua fé. E isso, infelizmente, a gente ainda percebe esses resquícios de não entendimento da liberdade de fé que as pessoas devem ter, e essa ideia de que a matriz judaico-cristã é extremamente superior a tudo mais e que, por isso, ela teria como que uma autorização divina para perseguir todo mundo que não siga essa matriz. Vivenciar essa proposta exige transformar a escola em um instrumento de civilização moderna, capaz de romper com o destino de ignorância e a fome que é imposta às massas, às pessoas, de forma geral. Vivenciar essa interseção entre educação e religião exige transformar a escola em um espaço de acolhimento polidialógico, onde as diferenças não sejam apenas padronizadas sobre uma falsa igualdade. Significa implementar a Lei 10.639, através dela, que valoriza as memórias e saberes africanos, utilizando inclusive a tecnologia para desfazer essas ideias erradas, estereotipadas em relação a outros grupos religiosos. Devemos substituir a mera tolerância, que apenas suporta o outro, pela solidariedade ética, que inclui efetivamente a perspectiva alheia na construção de uma humanidade plural. Esse é um ponto importante na fenomenologia. A gente compreender o outro, entender essas relações intersubjetivas. Valeu, um abraço a todos.